Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha linda do sexto ano da Escola João Paulo II. Vamos começar agora a nossa primeira aula à distância do João Paulo II. Né? Nós vamos pegar o termo civilização grega e vamos dividi-los em três partes. Primeira, que é o nosso encontro de hoje, nós vamos estar falando sobre a formação do Estado grego e as suas cidades-estados, e vamos mencionar um pouco de uma das suas cidades mais importantes, que é que foi a cidade de Creta. Nos próximos encontros, nós estaremos falando também sobre a questão de Atenas, uma das cidades mais conhecidas e mais importantes daquela época, se falando de mundo grego, e de Esparta, ou os espartanos. Quem nunca ouviu falar dos 300 de Esparta, não é verdade? Mas vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. Tá? No livro de vocês, esse capítulo inicia o conteúdo Formação do Mundo Grego na página 43. Tá bom? Quem quiser ir acompanhando a videoaula, juntamente com o livro ali do lado, boa coisa faz. A Grécia Antiga, o seu território grego, habita ali a Península Balcânica, né, o Mediterrâneo Oriental, sul da Europa e as margens do Mediterrâneo. Tá? Vamos, para não ficar aquela confusão geográfica, né? Hashtag aula do Thiago. Então nós temos aqui uma breve definição, né, de uma foto de satélite e uma foto já mais comum, mais próximo do que seria uma península. Ela é um braço de terra, uma extensão de terra, não chega a ser uma ilha, porque ela não é, como podemos observar aqui, ó, ela não é separada. Ela tem sua união, mas ela é uma extensão da terra que invade o mar, o oceano. É bom que nós tenhamos essa convicção. Entre outras penínsulas também nós temos Península Itálica, né, Península Ibérica, enfim. Então vamos ao que interessa. O território grego. Nós podemos observar aqui o mar Egeu, né, as áreas de planícies. Isso ajudava muito a questão de proteção, né, territorial, a invasões de outras cidades-estados, de povos que não pertencessem à cultura grega também. Relevos totalmente descaracterizados, não tem aquela coisa linear, aquela coisinha reta, não, totalmente desconexo e tal. Me falta a palavra agora, eu vou deixar essa parte pro Thiago, mais uma vez, tá bom? E é um aglomerado de ilhas. Dentre elas, aqui abaixo nós temos, já ressaltando, a ilha de Creta, que é a cidade-estado a qual nós vamos estar mencionando nesse primeiro encontro. Observamos aqui uma foto um pouco mais ilustrada, digamos assim. Nós temos aqui grandes embarcações, né? Faz uma analogia a embarcações dos dias atuais. E nós temos aqui mais uma vez, aqui mais abaixo, a ilha de Creta. Aqui, ó, observem que favorecia muito ao comércio marítimo, entrada e saída de embarcações. Detalhe, vale salientar que tanto para o comércio marítimo quanto principalmente para períodos de guerra, isso aqui favorecia as cidades locais. Por quê? Porque eles conheciam toda essa região. Eles sabiam por onde navegar. Observem que nós temos, ó, pequenas ilhas, montes rochosos aqui, tá? Bem diferenciado, tá? Então isso favoreceu e muita entrada e saída de navios. E claro, a questão de proteção contra ataques de povos estrangeiros. Bom, períodos da Grécia, né, da história grega, que serão estudados mais para o segundo bimestre, mas é viável que nós já podemos ter um conhecimento. Nós temos aqui esses 5 períodos. Período homérico, faz referência a Homero, poeta, filósofo, escritor daquela época, corresponde ao século 20 a 12 antes de Cristo. O próprio período homérico, né, que é quando o Homero, né, nasce, vive, convive naquele meio, tem
as suas publicações respaldadas e estudadas até os dias de hoje em vários campos, como da literatura, da história, da sociologia e até mesmo da filosofia. O período arcaico, ele é um período que não tem tanto estudo nesse período. Um período de guerras, e aí muitas informações ficaram perdidas nesse período aí, tá? Caracterizado agora também, que vale salientar, pela formação da cidade-estado, que nós vamos ver já a definição do que é tanto essa cidade, do que foram essas cidades-estados. Período clássico, que é um período mais importante, que os próprios romanos vão se deliciar, beber dessa fonte desse período, que é o ápice da cultura grega, que também é estudado no início da Idade Moderna com o Renascimento e até os dias de hoje. E o período helenístico tem esse nome devido a Helena, ao povo de Helena, da região da Helena, de Troia, que faz parte também da mitologia grega, que é a decadência da polis grega, caíram sob o domínio do povo macedônio sob a liderança de Alexandre. E posteriormente ao grande Império Romano. Aqui nós temos uns povos que deram início à formação do Estado grego. Tá? Nós já temos aqui na página 43 e 44, que vem falando desses povos, aqueus, jônios, eólicos, e também aqui um pouco da história dos povos micênicos, que foram eles que começaram essa construção do que veio a ser a cultura grega. A Grécia como um todo, podemos imaginar ela como uma grande nação e várias cidades autônomas, independentes, como se fossem pequenos estados, pequenos países dentro de um país maior. Nós vamos ver que é isso que vai dar origem às polis gregas, cidades-estados. Creta, civilização minoica, que vem dos micênicos, uma cidade com a rica elite comercial, vale salientar que com base principalmente no comércio marítimo. Tá? As mulheres desfrutavam de alguns privilégios, religião e tendência matriarcal. Aqui a ilha de Creta. Teve uma hora que eu pensei que eram os Vingadores, mas tudo bem. Aqui, falando um pouco também da cultura grega, em relação à mitologia, que faz parte dos povos da antiguidade. A mitologia grega pode-se dizer que é a mais conhecida do Ocidente. E aí nós temos Zeus e toda a leva de deuses, não todos, mas uma boa parte dos deuses, dos semideuses, a quais os gregos acreditavam e constituíram a sua literatura, a própria política, porque tudo era regido pelos deuses. Mas bem que daria um bom filme dos Vingadores, hein? Aqui, no livro de vocês, vem ressaltando o Minotauro, que é a lenda do Minotauro, a mitologia, um monstro zoomórfico, cabeça de touro, Minos touro, e aí o homem, não sei o que ele está fazendo com o martelo do Thor, mas tudo bem, isso é coisa da Marvel, mas vamos dar continuidade, E o Minotauro era um monstro que vivia ali dentro de um labirinto, Foi morto pela mão de Teseus. A mitologia grega ela é rica em vários assuntos. Nós temos também muitas dessas mitologias que transcenderam a história ao longo do tempo, e as histórias elas dão até mesmo origem a ditos populares, Por exemplo, Narciso, que amava sua própria beleza, ficou encantado quando se viu no espelho da água, quis se abraçar, caiu, morreu afogado, e aí nasce daí o termo narcisista, a pessoa que eleva o seu ego assim, com a beleza, o que eu posso dizer da minha, Graças a Deus. E aí nós temos os gêneros, que são as primeiras unidades familiares, pequenos grupos de famílias que daí foram se juntando, deram início às fátrias, depois várias fátrias juntas dá-se origem às tribos, e das tribos às polis.
Gêneros, como já foi dito, grandes unidades familiares com uma ordem ancestral comum, sempre dentro da mesma família. E a polis, que são as cidades, estados gregas, vou pedir licença. As polis nada mais são do que cidades autônomas. Creta, Esparta, Atenas, Troia, Micenas e entre muitas outras cidades. Todas são cidades gregas. Participam, constituem, compartilham a mesma cultura e política grega. Contudo, cada uma tem seu líder, seu rei, seu ditador, seu tirano, mas todos são gregos. Brigavam entre si? Brigavam. Se uniam? Se uniam. Em momentos bem específicos. O tempo pede que a gente corra, mas eu já adianto para vocês que um tempo muito específico, que era um tempo de paz no meio dos gregos, era o período das Olimpíadas, onde todas as guerras cessavam e eles iam competir para ver quem era o melhor atleta, o melhor herói entre todas as nações gregas. E aqui, por fim, nós temos a imagem de Atenas, né, a bela imagem fazendo referência aos Cavaleiros do Zodíaco, que também é uma boa fonte de estudo para a Grécia Antiga, né, os 12 Cavaleiros, né, Saint Seiya. E eu diria que aqui nós terminamos inicialmente o nosso primeiro vídeo que fala sobre a formação grega. Espero eu não ter corrido muito, espero que os slides tenham ficado claros, nítidos para vocês de maneira objetiva e que nós vamos ver nas próximas aulas tanto Atenas e na outra Esparta e a diferenciação de uma para outra que muda algumas coisas, um é mais com caráter mais filosófico, outra com caráter mais militar, né? O papel da mulher em uma já funcionava de uma maneira, o papel da mulher em outra, e assim sucessivamente a gente vai ver essas questões que pontuam e diferem uma da outra e a importância das duas, né? Então, pessoal, galerinha do sexto ano, cheiro no coração de cada um de vocês, espero que tenham curtido esse nosso primeiro encontro. Prometo melhorar, dar um novo visu aí, tá? E espero que a Marvel também tenha gostado. Valeu, cheirão, que Deus abençoe vocês. Fui!